Antes o YouTube era apenas um site legal de vídeos, onde pessoas em sua maioria só postavam para diversão, até que veio aquilo que mudaria a plataforma para sempre, o Minecraft. Em Minecraft, Steve e Alex são os protagonistas, onde suas ações e destinos estão nas mãos do jogador. Cada escolha, desde a bravura heróica até os atos de crueldade tirânica, é determinado por você. A origem desses personagens e o mistério de como chegaram ao mundo de Minecraft permanece envolto em ambiguidade, uma incerteza proposital que abre espaço para infinitas interpretações e aventuras. Steve é a força do poder inabalável no universo de Minecraft. Imagina um cara capaz de carregar blocos maciços de ouro com a mesma facilidade que se movimenta? Essa é a força de Steve. Vestindo uma armadura dourada, ele corre como se o peso do mundo não existisse, e com um único impulso, arrasta um gole de ferro como se fosse uma pena ao vento. Ele quebra estruturas inteiras, chegando até a partir a cabeça de um temível dragão duende, e enfrenta os monstros gigantes de lodo ou até mesmo cubos feitos de magma com golpes precisos e devastadores. Para se ter uma ideia, o seu inventário suporta até 2.368 itens, um verdadeiro arsenal que reflete seu poder sem limites. A resiliência de Steve é lendária. Quedas de 22 metros são apenas um detalhe, incapazes de danificar nem o osso mais fraco do seu corpo. Flechas que perfuram sua cabeça, para Steve, são apenas pequenos inconvenientes. Ele sobrevive desprotegido no infernal Nether, onde a água vaporiza em segundos. O Netherrack contém compostos tóxicos, e o basalto existe traços radioativos, e encara a lava como se fosse uma brisa. Mesmo os ataques mais brutais, como as explosões do Wither que pulverizam blocos de diamante a 7,5 metros, não o detém. E quando equipado com sua armadura resistente, Steve enfrenta o Guardião e elimina a maioria dos jogadores com um único golpe, além de poder se regenerar com poções e tornar-se imune ao fogo. Além de ser incrivelmente forte e resistente, Steve também é surpreendentemente veloz. Ele nada com uma agilidade que o torna mais rápido que um enxame de abelhas e consegue escapar de perigos iminentes, com reflexos que fecham brechas antes mesmo que as aranhas consigam alcançá-lo. Sua habilidade de evitar flechas, desde disparos de esqueletos até as mais sofisticadas, é realçada por sua capacidade de perceber e reagir a ondas sonoras, o que o mantém sempre a um passo à frente. E quando estimulado por poções especiais, sua velocidade se multiplica, transformando em uma verdadeira sombra em meio ao caos. Mas não é só com a força bruta e a velocidade que Steve se destaca. Seu arsenal inclui poções que transformam a batalha em um espetáculo de estratégia e miticismo. Ele pode tornar-se invisível, reduzir os danos em até 80%, ainda que isso diminua um pouco sua velocidade, ou até apodrecer os inimigos, negando a durabilidade dos que estiverem protegidos por blindagens. Com uma habilidade única de negar furtividade, Steve imbui sua espada com fogo extra ao encarar seus adversários, causando danos devastadores. Além disso, sua proeficiência com arcos e flechas, com munição infinita e encantamentos que potencializam o dano, torna-o um combatente letal à distância. E há um toque final que beira o surreal. No poema final, é revelado que todo o cosmos de Minecraft é, na verdade, um sonho para o jogador. Um universo onde cada mundo é um novo sonho, criado e refeito com o poder do modo criativo e dos blocos de comando, capazes de afetar dimensões potencialmente infinitas, e que Steve no modo criativo pode usar. Steve não é apenas um personagem comum como você pensava, não é mesmo? Um jogo cheio de aventura, magia, armas mágicas. Estou falando de Zelda? Não, mas sim Terraria. No universo de Terraria, o protagonista é o Terrariano, uma figura inteiramente moldada pelas escolhas do jogador. Cada detalhe, desde seu nome e gênero até suas motivações e atitudes, é definida por você. Contudo, sua notável capacidade inventiva e proeficiência em combate deixa claro que ele é um ser de inteligência aguçada. A propósito, se você quer um áudio de qualidade para ouvir essas batalhas, confere esse fone que estou recomendando. Um som dele é insano, link na descrição. Terraria é um símbolo do poder destrutivo. Com golpes simples, ele desencadeia ondas de impacto que despedaçam inúmeros adversários. Imagina alguém que com facilidade pulveriza golems de rocha e granito, e ainda atinge entidades intangíveis, como fantasmas, sem se abalar. Ele não se limita a destruir armas mágicas ou uma armadura blindada. Para Terraria, nada é invulnerável. A resistência de Terraria desafia qualquer lógica. Com equipamentos adequados, ele se torna imune a maldições, recuos extremos e
temperaturas elevadíssimas, além de resistir a envenenamentos. Mesmo sem proteção extra, Terraria sobrevive a flechas flamejantes, ataques de gelo mágico, a investidas da poderosa serra de Skeleton Prime, tiros de rifle de precisão e até disparos de bazuca. Ele é capaz de suportar raios mágicos, queda de alturas absurda de até 128 pés e até mesmo a ser brutalmente esmagado por um golem gigante, ou enfrentar ataques de um verme colossal que cava as profundezas a velocidades impressionantes. A façanha mais extraordinária? Ter resistido aos devastadores impactos das esferas fantasmagóricas, do Senhor da Lua e do temível raio da morte fantasmagórico, que em dificuldade máxima causariam morte instantânea sem a armadura correta. Embora sua velocidade base seja notável, com o auxílio de equipamentos como as lendárias botas de raio, Terraria alcança velocidades que desafiam a imaginação. Ele salta alto, voa e pode percorrer distâncias para fora do planeta em questão de segundos. Curiosamente, sua capacidade de reagir a ataques de luz mágica torna praticamente imune a surpresas, enquanto sua armadura especial garante o uso de ataques sem gasto de mana. Em combate, ele demonstra uma agilidade que o permite esquivar de investidas inimagináveis, sempre um passo à frente do perigo. O arsenal de Terraria é tão vasto quanto diversificado. Entre suas armaduras, destaca-se a Solar Flare, que não só aumenta sua velocidade, mas o envolve em um plasma vibrante. Há também uma armadura que o torna invisível, permitindo ataques furtivos, e outra, que ao derrotar o adversário, absorve energia e o torna ainda mais poderoso. Além disso, ele invoca aliados no campo de batalha, e pilota uma nave de destruição massiva. Seus equipamentos possibilitam o uso de armas extraordinárias, uma que causa banimento, enviando inimigos para oceanos ou para o submundo, outra para gerar uma quantidade indefinida de lava, um arco que convoca uma chuva devastadora de flecha e uma espada que faz chover estrelas do céu. Quando totalmente equipado, Terraria transcende os limites conhecidos. Ele se mostra mais poderoso que o Senhor da Lua, cuja força supera até aos 3 celestes, capazes de trazer a Lua para perto da Terra a velocidades hipersônicas. O Moon Lord é superior à célula estelar, que foi dita conter um poder ilimitado de energia celestial. O próprio Senhor da Lua detém um poder ilimitado de energia celestial, mas até mesmo esse titã se curva diante do potencial de Terraria. Em seu modo viagem, ele atinge o estado divino, põe imunidade a danos, knockback nulo e mana infinita. Com controle sobre o tempo, Terraria pode alterar o ciclo diurno, acelerar e passar o tempo até 24 vezes ou congelá-lo, afetando todo o cosmo ao seu redor. E no modo calamidade, ele pode medir forças com o Devorador de Deuses, em seu máximo, o colapso do universo, aquele que traz o vazio consigo. Terraria é uma verdadeira força da natureza, onde força bruta, resistência, velocidade e uma gama incrível de equipamentos se unem para criar um ser quase divino. A batalha mortal foi intensa, mas Terrariano vence, e aqui está o porquê. A versatilidade do Terrariano é muito maior. Ele poderia gerar uma combinação muito mais letal que Steve, enquanto ao mesmo tempo poderia anular tudo do Steve. Agora, em seu máximo no modo criativo, Steve é mais poderoso, sem dúvida, e bem mais poderoso. Porém, o Terrariano tem seu modo viagem e o modo calamidade, que poderia se aproximar do nível criativo de Steve, e ainda teria sua versatilidade muito maior ao seu dispor. Seria uma luta difícil, porém o Terrariano teria mais vantagem. Deixe a sua opinião nos comentários e veja mais batalhas no canal, pois quem vence hoje é o Terraria.